Meus pais deram a chave da minha casa para a família do meu irmão, 5 pessoas. Enquanto eu tinha saído só para tomar um café, disseram que a casa era grande demais, para uma pessoa só. Oi, pessoal! A história de hoje vai te deixar chocado. Mas antes de começar, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Ele tá meio parado, e sua ajuda faz toda a diferença. Vamos lá! Post original. Sério, eu tô perdido. Preciso de uma opinião de fora, porque já não sei mais se eu tô ficando maluco. Tô escrevendo e apagando esse texto faz horas. Não acredito que isso tá mesmo acontecendo comigo. Comprei minha casa de 3 quartos há 2 anos. Juntei cada centavo desde a época da faculdade. Não é nada de luxo, é uma casinha simples térrea, num bairro tranquilo a uns 40 minutos do centro. Mas é minha. Pelo menos, eu achava que era. Trabalho como engenheiro de software numa empresa média, e economizei tudo que pude por 6 anos. Morei com colegas de quarto em lugares apertados, onde dava para ouvir tudo pelas paredes. Dirigia meu Honda Civic velho desde o ensino médio, enquanto meus amigos trocavam de carro. Fazia marmita no domingo, comia muito miojo e dizia não para viagens, festas e shows. Tudo isso porque eu tinha um sonho, ter meu próprio canto. O dia que peguei a chave da casa foi um dos mais felizes da minha vida. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Finalmente era meu lugar. Um lugar onde eu podia andar de cueca, escutar música alto e montar meu escritório do meu jeito. A casa tem 3 quartos. O meu, um que virou meu escritório, já que trabalho de casa 3 dias por semana. E um quarto de visitas que também uso para montar meus trenzinhos de brinquedo. Sim, eu sou nerd. Fazer o quê? Domingo passado, meus pais ligaram dizendo que vinham jantar aqui. Isso é normal, eles moram a mais ou menos 1 hora de distância e aparecem às vezes. Mas minha mãe insistiu em trazer comida. E aí já era um sinal de que vinha bomba. Ela só traz a tal da caçarola dela em 2 casos. Quando tem alguma notícia séria, ou quando quer fazer um drama. Tipo aquela vez que contou que o vovô ia fazer cirurgia, ou quando meu cachorro precisou ser sacrificado. Pois é, a tal da caçarola. Chegaram às 6 da tarde. Tudo sorriso. Meu pai elogiou os arbustos novos da frente. Minha mãe disse que a casa estava super arrumada. Sentamos para jantar. Eu tava todo animado contando que talvez eu ia ser promovido no trabalho. Aí meu pai pigarreou. Outro sinal vermelho. James, ele disse com voz séria, sua mãe e eu temos uma notícia maravilhosa. Na hora, já me preparei. Da última vez que eles disseram isso, era que iam vender a casa onde cresci. E me pediram ajuda para mudança. Aí ele soltou. A família do seu irmão Michael vai se mudar para sua casa semana que vem. Eu ri. Tipo, ri mesmo. Achei que era piada. Só podia ser. Michael é meu irmão mais velho. Tem 31 anos, casado com a Jennifer há 10 anos. Eles têm 3 filhos. Thomas, 8 anos, Ashley, 6, e o Henry, 3. Um trio barulhento, amo eles, mas só de vez em quando. Engraçado, mãe, eu falei, ainda rindo. Quase me enganou, mas aí percebi. Eles não estavam rindo. Nem sorrindo mais. Minha mãe começou a explicar que o Michael tinha perdido o emprego 3 meses atrás. Isso eu já sabia. Ele foi demitido do cargo de gerente de marketing quando a empresa cortou funcionários. O que eu não sabia era que eles estavam com dificuldade para pagar o aluguel do AP. E o que me deixou chocado mesmo foi saber que meus pais passavam de carro pela minha casa, tipo espionando, vendo que eu só usava um quarto, e achando que o resto estava sendo desperdiçado. A casa é perfeita, disse minha mãe, com aquele brilho no olho de quem acha que teve uma ideia genial. Ela começou a explicar o plano. As crianças podiam ficar no meu escritório, dava para colocar beliche. O Michael e a Jennifer dormiriam no quarto de hóspedes. E segundo ela, eu nem ia notar que eles estavam lá. Eu parei de mastigar na hora. Você tá falando sério? Perguntei. Claro que sim, disse meu pai, com cara fechada por causa do meu tom. Seu irmão precisa de ajuda. Família ajuda família. Família ajuda, perguntando, falei devagar, largando o garfo. Família ajuda perguntando, não decidindo tudo e me contando no meio do jantar. Ah, para de drama, disse minha mãe, abanando a mão. Se a gente tivesse perguntado, você ia pensar demais. Assim já tá resolvido. Tudo certo, né? Resolvido o quê? Minha voz já tava subindo. Vocês não podem simplesmente decidir que alguém vai morar na minha casa. E aí, ficou ainda mais louco. Eles já tinham contado pro Michael que eu tinha aceitado. Ele já tinha pedido para sair do apartamento. As crianças já sabiam que iam morar com o tio legal, o tio James, o que tem o quintal grande e a árvore para balanço. E a Jennifer? Já estava planejando onde colocar os móveis dela. Os móveis deles,
Eu perguntei sem acreditar. E onde exatamente eles vão enfiar móveis na minha casa que já tá toda mobiliada? A gente dá um jeito, falou minha mãe, toda tranquila. Talvez algumas das suas coisas possam ser guardadas. Vocês jovens têm tralha demais mesmo. Tentei explicar com calma. Que eu trabalho de casa. Que meu escritório não é luxo, é necessidade. Que o quarto de hóspedes tem meu modelo de trem, que tô montando há 2 anos. Que eu comprei essa casa grande de propósito porque gosto de ter meu espaço, meus hobbies. E aí meu pai soltou uma risada debochada. Passatempo? James, você tem 27 anos. Já passou da hora de pensar em coisas mais sérias. Ah, então por que eu não tenho filhos? Minhas responsabilidades não contam. Perguntei se pagar hipoteca não era responsabilidade real. Se meu trabalho não era de verdade. Minha mãe estendeu a mão, bateu levemente na minha como se eu fosse uma criança. Querido, a gente sabe que você trabalha duro, mas essa casa é grande demais para uma pessoa só. É desperdício. Pelo menos agora o espaço vai ser usado do jeito certo. Do jeito certo. Como se o jeito que eu uso a minha própria casa fosse errado. Eles já tinham até o plano fechado. Michael ajudaria com as compras, em troca de morar aqui como inquilino. Só até ele se estabilizar. Minha mãe me garantiu que era só por um tempo, mas ela mesma não sabia dizer quanto tempo seria. E disse que as crianças não iam dar trabalho, porque a Jennifer era uma mãe maravilhosa. Eles já tinham até feito as regras da casa. Segundo eles, eu ia ter que ficar de olho no horário de dormir das crianças e parar de fazer barulho depois das 8 da noite. Regras. Na minha casa. Eu dei uma risada, mas não foi de verdade. Vocês estão criando regras. Pra minha casa? Não seja egoísta, James, disse minha mãe, agora com a voz mais dura. Você realmente quer ver seu irmão e a família dele morando na rua? Quer que seus sobrinhos fiquem sem teto? Que tipo de pessoa tem tanto espaço sobrando enquanto a própria família tá sofrendo? Aí veio a culpa. E nisso minha mãe é campeã. Ela começou a dizer o quanto ficou orgulhosa quando comprei essa casa. Como ela contava pra todo mundo sobre o filho bem-sucedido. Mas pelo jeito, esse orgulho vinha com condições. Com umas cordinhas invisíveis que puxam quando alguém precisa de algo seu. Eu tentei argumentar. Vocês têm uma casa de 4 quartos. Moram só vocês 2. Se é pra ajudar a família, por que não oferecem a casa de vocês? Não fala besteira, disse meu pai. A gente tá aposentado. Precisamos de paz e sossego. E eu não tô aposentado. Eu trabalho dentro de casa. Trabalho duro todo dia. Mas isso não pareceu importar. A conversa só girava em círculo. Tudo que eu falava de prático era ignorado. Toda preocupação era tratada com culpa. E qualquer argumento lógico era atropelado por esse papo de obrigações familiares. No final, eles nem fingiram mais que estavam perguntando. Eles só estavam me avisando o que ia acontecer. E o pior, tudo já estava planejado. Isso não foi um pedido de socorro do Michael. Foi uma armação coletiva. Eles armaram esse jantar, treinaram os discursos, e me apresentaram tudo como se já estivesse decidido só para me fazer aceitar sem discussão. Eles sabiam que seria mais difícil eu dizer não depois que tudo já estivesse em andamento. Quando foram embora, minha mãe me abraçou e sussurrou. Tô tão orgulhosa de você por aceitar isso. Você é um irmão maravilhoso. Mas eu não aceitei nada. Só que na cabeça deles, meu silêncio significava sim. Isso foi 5 dias atrás. Desde então o meu celular não para de apitar. Michael manda mensagem o tempo todo, agradecendo pela minha generosidade. Manda até fotos dos filhos desenhando cartões de agradecimento pro tio James. Jennifer me mandou um painel de ideias do Pinterest, com sugestões de decoração pro quarto das crianças e pro nosso escritório. Meus pais mandam mensagens todos os dias, lembrando que vão vir ajudar na mudança como se eu tivesse marcando uma festa, não sendo invadido. Até parentes distantes começaram a me escrever. Parece que todo mundo já tá sabendo do meu grande gesto. Minha tia me chamou de bênção. Minha prima disse que queria que os irmãos dela fossem generosos como eu. Minha avó mandou um cartão com $50 para eu comprar algo pro quarto das crianças. Eu não respondi ninguém, porque se eu falar, eu vou gritar. Se eu tentar escrever, vou acabar dizendo coisas que não dá pra voltar atrás. Tô travado, preso entre raiva e culpa. Entre manter minha posição e manter a paz. Mas paz pra quem? Porque pra mim não é. Fico andando pela casa, encostando nas minhas coisas, como se elas já tivessem sido tiradas de mim. Meu escritório com a mesa arrumada, os 2 monitores, o layout do trem que venho montando há anos, cada detalhe que fui ajustando noite após noite.
O quarto de hóspedes com meu cantinho de leitura, onde passo os domingos de manhã com café e um bom livro. Minha sala, organizada exatamente do jeito que eu gosto. Minha sala tem meu cantinho de jogos. O sofá tá exatamente no lugar certo para minhas noites de filme. Mas em 5 dias, tudo isso vai sumir. Minha casa vai virar uma bagunça de família cheia de gritos, brinquedo espalhado. E eu nem vou ser mais o dono, só um cara que por acaso também mora lá. Minha paz, que eu construí com tanto cuidado, vai ser destruída por crianças gritando, móveis fora do lugar, e aquele lembrete constante. O que é meu não é meu se outra pessoa precisa mais. Eu trabalhei demais por essa casa, abri mão de muita coisa, e agora esperam que eu entregue tudo sorrindo, porque família ajuda a família, mas parece que só ajuda quando sou eu ajudando. Será que eu tô errado? Tô sendo egoísta? Ou só sou uma pessoa querendo ter alguma coisa que seja realmente minha? Atualização 1, postada 5 dias depois. Quero agradecer todo mundo que respondeu meu post anterior. Os comentários me deram coragem para pelo menos tentar me posicionar. No dia seguinte, liguei pro Michael. Tentei manter a calma, falei de boa. Expliquei que nossos pais exageraram, que não dava para toda a família dele se mudar para minha casa. Disse que queria ajudar de outro jeito. Me ofereci para procurar um aluguel acessível junto com ele. Até me ofereci para ajudar no depósito se fosse preciso. Ele não respondeu. Deixei recado de voz. Depois mandei uma mensagem, explicando tudo direitinho como nossos pais me pressionaram, como eu nunca disse sim, como a gente precisava pensar em outra solução. Fiquei orgulhoso da mensagem. Fui firme, mas educado. Dei opções, coloquei limites. Ele também não respondeu. Mas 2 dias atrás, ele apareceu aqui com um caminhão de mudança. Um uau enorme. Eu só tinha saído para tomar um café 20 minutinhos de paz no meu lugar preferido. Quando virei na minha rua, lá estava ele. O caminhão bloqueando minha garagem, e os caras já descarregando móveis no meu jardim. Parei o carro do jeito que deu e corri. Michael estava na porta, dirigindo os carregadores profissionais que já estavam entrando com um beliche pela sala. Minha porta da frente estava aberta, como se fosse dia de mudança num dormitório estudantil. Michael, que M***rada é essa? Perguntei. Ele virou sorrindo, e ainda tentou me abraçar. Aí está ele, o homem do momento. Mamãe disse que talvez você ficasse tímido com tudo isso, mas eu sabia que você ia topar. Tímido? Como se eu fosse uma criança com vergonha de receber parabéns por ser tão generoso. E o pior tava dentro de casa. A Jennifer tava na minha cozinha, reorganizando meus armários. Ah, que bom que você chegou. Ela disse toda alegre. Tô tentando entender onde fica tudo aqui. Onde você guarda seus potes de plástico? Quero proteger os armários debaixo das crianças. As crianças já estavam à solta. Thomas achou meu Xbox e perguntou se tinha jogo para a idade dele. Ashley estava pulando no meu sofá com o tênis sujo. E o Henry, de 3 anos, estava riscando a parede do corredor com giz de cera azul. Jennifer, gritei. Ele tá desenhando na parede. Ela nem se abalou. Ah, relaxa. Depois a gente pinta por cima. As crianças precisam se expressar. A gente não reprime a criatividade aqui em casa. Na minha casa. Com as minhas paredes. Agarrei o Michael pelo braço e levei ele para fora. Eu nunca concordei com isso. Eu te mandei mensagem. Eu te liguei. Isso não vai acontecer. O rosto dele mudou. Primeiro pareceu confuso. Depois fez cara de ofendido. E aí ficou com aquela expressão de pena, tipo, coitado, ele tá nervosinho. James, cara, sei que isso é um passo grande para você, o Michael disse. É normal ficar nervoso com mudança. Mas a mamãe já explicou tudo. Você tá só pensando demais. Pensando demais? Eu não tô pensando demais em nada. Essa casa é minha, né? Respondi. E agora é nossa, ele falou devagar, como se eu fosse burro. Mas só por um tempo. Até a gente se ajeitar. E aí ele deu de ombros. Coisa de alguns meses. A Jennifer acha que até o verão que vem a gente já conseguiu juntar grana para comprar uma casa. Verão que vem. Era outubro. Foi aí que a cavalaria apareceu. O carro dos meus pais parou como se já estivesse ali esperando a deixa. Desceram do carro super sincronizados, igual gente que ensaiou tudo. Ah, que bom que você chegou, disse minha mãe, toda sorridente. A gente tava com medo de você perder o grande dia. O que veio depois foi uma aula de manipulação. Tudo que eu falava, eles rebatem. Minhas preocupações? Ignoradas. Meus limites? Passados por cima. Eu, o exagerado da história. Estava fazendo cena na frente dos carregadores, deixando as crianças confusas, dificultando tudo, mesmo com o Michael já tendo saído do AP. Ele me avisou disso? Não. Bom,
Acho que a comunicação podia ter sido melhor dos dois lados, disse meu pai, tentando suavizar. Aí ele puxou a carta pesada. Seu irmão podia ter ido morar com a gente, mas a gente achou que você gostaria de ajudar. A gente achou que tinha criado você melhor do que isso. Pronto. A carta da decepção. Mas quem deu o golpe final foi o próprio Michael. Olha, Jane. Ele asterisco só me chama de Jane quando quer bancar o irmão mais velho. Eu entendo. Você tá acostumado com a vida de solteiro. Sem filhos, só seus brinquedinhos, seus joguinhos. Mas chega uma hora que a vida pede mais da gente. A gente precisa virar homem. Parar de brincar de casinha. Brincando de casinha? Na casa que eu comprei com o meu esforço, lá no trabalho ele vivia dizendo que eu só ficava digitando o dia todo. Mas agora queria morar na casa que o cara que só digita bancou. Enquanto a gente discutia, os carregadores não pararam. Caixa após caixa, cama após cama. Toda a mudança de uma família de 5 invadindo minha casa de 3 quartos. Tipo uma represa estourando. Quando eu finalmente fiquei sem palavras, olhando tudo sem acreditar, já era tarde. O caminhão tava vazio. Os carregadores já tinham sido pagos pelos meus pais. Interessante como eles tinham dinheiro para mudança, mas não para ajudar o Michael com aluguel, né? A Jennifer pendurou fotos da família na minha sala. As crianças escolheram seus quartos. Meu escritório já estava sendo desmontado para virar quarto com beliches. E a mesa gamer do Michael com o notebook dele foi colocada bem onde ficava a minha poltrona de leitura. Tá vendo? Disse minha mãe, observando a bagunça como se fosse uma obra de arte. Tudo se encaixa. É como se essa casa tivesse sido feita para uma família. Naquela noite, depois que me deixaram sozinho no único lugar que ainda parecia meu quarto, o Michael bateu na porta. Dá pra gente conversar de irmão para irmão? De irmão para irmão, como se esse laço fosse mais importante do que meu direito de dono da casa. Entrou sem esperar convite, sentou na minha cama e começou a falar. Um discurso inteiro sobre gratidão, família, sacrifício. Disse que sabia que não era fácil para mim, mas que reconhecia meu esforço. Prometeu que eles seriam os hóspedes perfeitos, respeitosos, limpos. Fica tranquilo, o Michael falou. As crianças estão super animadas. Foi justo na hora que a gente ouviu um barulhão no corredor. Elas vão se acalmar com o tempo. E aí ele soltou a frase que não sai da minha cabeça até agora. Além disso, a mamãe e o papai têm razão. Para que você precisa de tanto espaço assim? Você é solteiro. Sem namorada, sem filhos. Pelo menos agora a casa vai ter vida. Vai ter propósito. Propósito? Como se minha paz, minha rotina, meu conforto não fosse um propósito suficiente. Logo depois, a Jennifer apareceu segurando um papel laminado. Fiz isso aqui, disse ela, toda orgulhosa. Era uma lista de regras. Horário de silêncio das 20 horas às 7 horas para as crianças. Horário para usar o banheiro para evitar brigas. Rodízio de limpeza da cozinha. Jantar em família às 18 horas. Presença obrigatória. Reunião de família todo domingo, às 14 horas. Ninguém pode receber visitas depois das 21 horas sem aprovação da família. Nada de bebida alcoólica nas áreas comuns. E a TV? Só conteúdo apropriado para a família até depois da hora de dormir. Ela me viu parado, sem dizer nada, e achou que eu estava só confuso. Eu sei, parece muito, ela disse. Mas estrutura é muito importante para as crianças. Você vai se acostumar. Agora são 3 da manhã. Tô aqui escrevendo isso porque o Henry teve um pesadelo e acordou todo mundo gritando. Adivinha quem teve que checar o armário do quarto dele? Eu, porque o tio James é mais corajoso que o papai, segundo a Jennifer. E o Michael precisa dormir bem para procurar emprego. Tô escondido no meu próprio quarto, na minha própria casa, olhando sites de aluguel no celular. Porque eu não consigo imaginar viver assim para sempre. Todo mundo nos comentários do meu post anterior estava certo. Eu devia ter colocado um fim nisso desde o começo. Mas eu fui criado para ser o filho bonzinho, o irmão legal, aquele que não reclama. Agora tô me afogando no caos que eles trouxeram para minha vida. E todo mundo na praia aplaudindo minha performance como se eu tivesse escolhendo nadar. Atualização 3 semanas depois. Já se passaram 3 semanas desde que comecei a viver o que só posso chamar de invasão com cara de família. Todo dia é uma nova invasão no meu espaço, na minha paz, na minha paciência. Comecei até a escrever um diário. Em parte para registrar tudo legalmente. Em parte para ter certeza de que eu não tô ficando maluco. A primeira semana foi basicamente sobre eles dominarem o território. Ops, quer dizer, se acomodarem. A Jennifer passou por cada cômodo da casa, reorganizando tudo do jeito que ela achava mais prático para uma família com crianças.
Minha cozinha virou outra. A cafeteira que eu usava toda manhã, no mesmo lugar há 2 anos, foi parar lá em cima de uma prateleira, porque agora o espaço é para um aquecedor de mamadeiras. Quando eu disse que o Henry tem 3 anos e nem usa mamadeira, ela riu. É pro leite com chocolate. Ele é exigente com a temperatura. Minha sala de estar virou uma creche. A minha TV de 65 polegadas, que levei meses para comprar juntando dinheiro, agora tá cheia de marcas de dedos sujos e pegadas de mão pegajosa. Todos os serviços de streaming foram bloqueados com controle parental. Minha coleção de filmes, que eu tinha separado com cuidado, foi toda guardada em caixas. Por quê? Porque algumas capas eram assustadoras para as crianças. Detalhe, esses DVDs estavam fechados num armário. Mesmo assim, tiraram tudo de lá. Mas o pior foi o que aconteceu com a garagem. Eu usava metade dela como oficina. Nada demais, uma bancada, umas ferramentas e vários projetinhos em andamento. Era meu lugar de paz, meu canto para criar. O Michael disse que era perigoso para as crianças e que precisava limpar o espaço. Ele vendeu minhas ferramentas. Sim, você leu certo. Ele vendeu minhas ferramentas. Cheguei em casa do trabalho e vi ele colocando minha serra de mesa na caminhonete de um cara. Relaxa, ele falou, contando dinheiro. Consegui um bom preço. Vai ajudar nas coisas da escola das crianças. Ele me deu $300 por ferramentas que valiam mais de 3.000, e ainda agiu como se tivesse me feito um favor. Agora você não precisa mais se preocupar com a manutenção disso tudo. Foi aí que eu surtei. Perdi a paciência de vez. Na mesma hora, a Jennifer apareceu com as crianças. O tio James está tendo sentimentos grandes, ela disse, como se eu fosse uma das crianças dela. Vamos dar um espaço para ele se acalmar. Evacuaram a sala como se fosse uma emergência. Me deixaram lá tremendo de raiva, como se eu fosse um perigo dentro da minha própria casa. E esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Qualquer reclamação minha é tratada como sinal de que estou com dificuldades de adaptação. Qualquer limite que tento impor é visto como um problema para as crianças. Uma vez eu tranquei a porta do meu quarto para conseguir trabalhar em paz. A Jennifer mandou mensagem no grupo da família, um grupo onde me colocaram sem perguntar, dizendo que estava preocupada com o meu isolamento e que talvez eu devesse conversar com alguém como se eu tivesse algum problema mental. Enquanto isso, o Michael já se sente o dono da casa. Ele trocou a senha do Wi-Fi pela segurança das crianças. Começou a conversar com os vizinhos sobre colocar cerca, se apresentando como chefe da família que cuida da casa. E ainda teve a cara de pau de receber um pacote meu e abrir. Era uma placa de vídeo de $600, que eu comprei pro meu computador. Ele olhou e disse que era coisa demais e que o dinheiro poderia ser melhor usado com as necessidades da família. Aí eu explode. Chamei um advogado. A parte boa, a situação legal ainda dá para resolver. Como eles não pagam aluguel e não têm contrato, ainda são considerados hóspedes, não inquilinos. Mas o advogado avisou. Se eu deixar por mais tempo, eles podem conseguir direitos legais para continuar aqui. Ele me orientou a documentar tudo e entregar um aviso formal de saída o quanto antes. Mas também me alertou. Isso vai gerar confusão com a família. Essas situações sempre acabam ficando feias. Feio já tava. Ficou pior. Eu troquei a senha do Wi-Fi e disse que só ia passar de novo depois que a gente conversasse sobre os custos da casa. A resposta do Michael? Convocou uma reunião familiar. Na minha própria casa. Meus pais apareceram para mediar a situação. E eu fui tratado como o cara ruim da história, acusado de ser agressivo financeiramente com a família. E o pior, se você tá com pouco dinheiro, talvez tenha comprado uma casa acima do que podia pagar, disse meu pai. O problema não era a falta de dinheiro. O problema era ter que sustentar mais 5 pessoas de uma hora para outra. Mas quando eu falei isso, virei o vilão. O cara que se importa mais com bens materiais do que com a própria família. A reunião terminou com eles decidindo sem me perguntar nada, que eu precisava procurar um terapeuta. Diziam que eu tinha problemas de controle e dificuldade em compartilhar. E adivinha? A Jennifer já tinha até pesquisado psicólogos que aceitavam meu plano de saúde. Que gentil, né? Foi aí que meu diário virou prova documental. Anotei cada coisa que eles decidiram sem mim. Tudo que mudaram, jogaram fora, quebraram. Cada vez que me trataram como um problema, não como dono da casa. As crianças. É complicado. Elas não têm culpa. Elas me partem o coração às vezes. O Thomas me perguntou por que eu não sorrio mais. A Ashley me fez um desenho da nossa casa feliz comigo do lado, com cara triste. O Henry corre para me abraçar toda manhã, mesmo quando eu mal consigo fingir alegria. Mas os pais deles usam as crianças como arma emocional.
Se eu falo alguma coisa, é logo. Você tá deixando as crianças tristes. Pensa na lição que você tá passando para elas. Coloquei uma fechadura na porta do meu quarto, só para ter paz. A Jennifer fez questão de falar alto para as crianças ouvirem. O tio James só precisa de um tempinho. Ele não está acostumado com uma família cheia de amor ao redor. Na semana passada foi dia de ação de graças. Eu só queria paz, pedir comida chinesa e ver filme. Mas não. A Jennifer convidou os avós para um jantar em casa. Já tinha até comprado um peru com o meu cartão de crédito. Ela decorou a mesa, montou tudo e ainda disse: "Achei que você ia gostar de receber a família, já que sua casa é a maior." Passei o dia de ação de graças sendo tratada como visita na minha casa, com comida comprada com meu dinheiro. E todo mundo elogiando Michael e a Jennifer por unirem a família. E me elogiando por finalmente abrir meu coração. Minha avó me chamou de canto e disse: "É tão bom ver essa casa cheia de vida. Antes era tão triste te imaginar aqui sozinho. Agora sim é um lar de verdade. Um lar de verdade." Porque para eles minha paz, meu conforto, minha solidão, não era real. O estopim foi ontem. Cheguei em casa depois de um dia horrível. Um cliente tinha gritado comigo por 1 hora por causa de um erro que ele mesmo cometeu. Eu só queria 10 minutos de silêncio. Em vez disso, encontrei um empreiteiro na minha sala com o Michael. Eles estavam discutindo sobre transformar a garagem numa sala de jogos. "Estamos só pedindo orçamento", disse o Michael como se fosse nada. "Relaxa, a gente tá cuidando de tudo na casa." Na minha casa. Me tranquei no quarto e liguei pro meu advogado. Falei: "Prepara os papéis. Quero eles fora." Ele me avisou: "Você sabe que isso pode acabar com seu relacionamento com a família, né?" Olhei em volta no meu quarto, o único cômodo que ainda era meu nessa casa toda, e respondi: "Ótimo." Atualização final, postada 3 meses depois do início da história. É isso. Fim desse capítulo maluco da minha vida. Talvez também seja o fim do meu relacionamento com boa parte da minha família. Mas sabe de uma coisa? Tô em paz com isso. Depois da última atualização, entreguei ao Michael a notificação oficial: 30 dias para sair da minha casa. E dessa vez fiz tudo certo. Eu entreguei a notificação certinha, do jeito que o advogado mandou. Documentei tudo, instalei câmeras nas áreas comuns, o que é permitido no meu estado, já que a casa é minha, e comecei a contagem regressiva dos 30 dias. A reação deles foi imediata e caótica. O Michael no começo tentou rir. "Tá bom, Jamie. Entendi. Você tá estressado. A gente vai tentar deixar as crianças mais quietas." Mas quando ele viu que eu tava falando sério mesmo, ficou furioso. "Como você pode fazer isso com seu próprio irmão? Com seus sobrinhos? Que tipo de monstro bota a família na rua?" A Jennifer virou uma fera. Disse que eu era insensível, egoísta, até me chamou de sociopata. E ainda disse pras crianças que o tio James não amava mais elas. A Ashley apareceu na minha porta chorando, perguntando o que ela tinha feito de errado. Aquilo me quebrou por dentro. Falei com ela pela porta, porque eu sabia que se abrisse, a Jennifer ia aparecer. Disse que a amava sim, mas que às vezes os adultos precisam de espaço. Só isso. No dia seguinte, minha mãe chegou gritando, aos prantos: "Como você teve coragem de fazer isso com a gente?" Com a gente. Nem era com Michael, era com eles. Porque o que mais importava para eles era manter a imagem de família perfeita. Meu pai foi mais frio. "Você tá morto pra mim", ele disse. E eu respondi: "Ótimo. Agora você tem um filho. Ele pode morar com você." E foi aí que a verdade apareceu. Eles nunca quiseram que o Michael fosse morar com eles. Minha mãe precisava do quartinho de artesanato. Meu pai não aguentava barulho por causa da enxaqueca. A casa deles era o refúgio deles. Mas a minha casa, que eu paguei com meu trabalho, era espaço desperdiçado, e eu deveria ficar agradecido por ela estar sendo usada para algo útil. A família inteira se dividiu. Alguns ficaram chocados com a minha crueldade. Outros, principalmente quem já tinha recebido o Michael em casa antes, me mandaram mensagens em segredo apoiando. Minha tia ligou e disse: "Entendo você. Eles ficaram só 2 semanas aqui, e nunca mais." Os dias foram passando, e a coisa só piorou. Michael parou de fingir que estava procurando emprego. Afinal, para ele, o irmão sem coração ia chutá-los para fora mesmo. A Jennifer transformou a casa num pesadelo. Colocava música alta enquanto eu trabalhava. As crianças entravam no meu quarto no meio das reuniões online. Ela parou até de fazer limpeza básica. Virou um caos. Eles tentaram de tudo. Usar as crianças para me culpar, fazer ameaças emocionais, e até tentar alegar que tinham direito de inquilino. Mas meu advogado derrubou essa rapidinho.
O Michael tentou me convencer a deixar eles ficarem por $500 por mês por 5 pessoas numa casa de 3 quartos. Quando eu ri, ele me chamou de ganancioso. 2 semanas antes do prazo acabar, eu descobri algo que explicou tudo. Estava procurando nas imagens da câmera de segurança porque meu headset gamer sumiu. Foi quando vi o Michael dentro do meu quarto, mexendo na minha mesa. Ele tinha tirado fotos dos meus documentos pessoais, extratos bancários, contas e investimentos. Descobri que ele estava dizendo para todo mundo que eu era rico, que eu tinha dinheiro sobrando enquanto a família dele passava necessidade. A verdade é, eu tenho conforto sim, mas porque faço orçamento, economizo e vivo abaixo do que ganho. Para ele, isso é o mesmo que ser rico e por isso eu sou obrigado a dividir. Quando confrontei ele com a gravação, ele só disse: "Eu sabia que você estava escondendo algo. Você podia muito bem ajudar. Você é só egoísta." E aí? A Jennifer cometeu o maior erro dela. A Jennifer tentou juntar apoio nas redes sociais. Fez uma postagem enorme no Facebook, cheia de drama, dizendo que os filhos dela iam ficar sem teto porque o tio malvado preferia seus brinquedos caros à própria família. Ela marcou todo mundo que a gente conhecia. Eu respondi com prints das câmeras de segurança. Michael mexendo nas minhas coisas. Jennifer jogando fora minha comida para colocar as deles. As crianças quebrando minhas coisas com os pais assistindo. Michael negociando criptomoeda no laptop em vez de procurar emprego. E até o empreiteiro medindo minha casa para fazer reforma. A maré virou. De repente começaram a me mandar mensagens privadas. Gente contando que já tinha passado por situações parecidas com a minha família. Vários primos confessaram que tinham sido avisados para nunca emprestar dinheiro pro Michael. Ex-colegas disseram que ele não foi dispensado do trabalho, foi demitido por justa causa. 5 dias antes do prazo final, meus pais tentaram a cartada final. Me chamaram para jantar na casa deles, dizendo que queriam resolver tudo como adultos. Eu fui, parte por curiosidade, parte porque eu queria gravar a conversa, o que é permitido no meu estado, desde que uma pessoa saiba da gravação. Mas era uma armadilha. Além dos meus pais estavam lá, Michael, Jennifer, o pastor deles e o irmão do meu pai. Todos tentando me convencer a deixá-los ficar. O pastor falou de caridade cristã. Meu tio falou de lealdade à família. Minha mãe chorava pelos netos. "Para onde eles vão agora?" ela gritou. Respondi com calma. "Para sua casa. Vocês têm 4 quartos. Mas a gente não dá conta de criança na nossa idade", disse meu pai. "Ah, mas eu posso trabalhar em tempo integral, sustentar a casa e cuidar de 5 pessoas?" O pastor disse que eu era muito ligado a coisas materiais. Perguntei se ele queria receber o Michael na casa dele. Ele se recusou. Foi aí que eu soltei a bomba. Já contratei uma empresa para administrar o aluguel da casa. Quando eles saírem, vou alugar os quartos extras pelo valor de mercado. O dinheiro vai me ajudar a recuperar o que gastei nesses meses sustentando todo mundo. A reação foi explosiva. Falaram que eu escolhi dinheiro em vez de família. Disseram que eu não tinha coração. A Jennifer até soltou que talvez eu fosse gay, porque, segundo ela, nenhum homem normal escolheria viver sozinho em vez de ter uma família. "Talvez eu esteja mesmo escolhendo dinheiro", respondi, levantando para ir embora. "Assim como vocês escolheram minha casa no lugar da de vocês. Assim como Michael escolheu ficar jogando na bolsa ao invés de procurar trabalho. E como todos vocês escolheram me tratar como uma fonte de recursos, e não como uma pessoa." Saí deixando todos calados. O dia da mudança foi ontem. Eles esperaram até o último minuto, achando que eu ia desistir. Não desisti. Contratei carregadores por conta própria para garantir que tudo deles saísse e que nada meu fosse levado por engano. Na última tentativa, o Michael me perguntou: "E agora, para onde a gente vai?" Eu respondi: "Para casa da mamãe e do papai." E eles disseram que não tem espaço pra gente. Fim do papo. Nem eu respondi. A Jennifer empurrou as crianças na minha direção, sem deixar elas se despedirem direito. Meus pais estavam no carro me encarando. Nenhum deles disse uma palavra. Ontem à noite, pela primeira vez em 3 meses, eu me sentei na minha casa em silêncio. Pedi comida chinesa. Assisti a um filme mais 18 na sala, bem tranquilo. Andei de cueca pela casa. Usei minha cozinha sem pedir permissão, sem seguir horário de ninguém. Foi maravilhoso. Hoje de manhã, acordei com 47 mensagens. Michael e Jennifer estão morando na casa dos meus pais. E pelo jeito, tá dando ruim. O quarto de costura da minha mãe virou quarto das crianças. Meu pai não está aguentando o barulho durante os cochilos dele. Jennifer está tentando reorganizar a cozinha da minha mãe. Estão todos infelizes. Ótimo.
Bloqueei quase todo mundo. Parentes que acham que família significa que você tem que ser um capacho. Gente que acredita que se você tem espaço tem que dividir. Pais que nunca me enxergaram como um ser separado, mas como uma extensão deles mesmos. Guardei o desenho que a Ashley fez da nossa casa de família feliz. Me lembra que amor não é deixar as pessoas se aproveitarem de você. Família de verdade tem que ter respeito. Às vezes, o melhor que você pode fazer por alguém é dizer não. Minha terapeuta que eu escolhi, não há que a Jennifer pesquisou disse que eu estou vivendo um luto. Luto por ter perdido os laços familiares, sim. Mas mais do que isso, estou superando a ilusão de quem minha família era. Achei por muito tempo que eles me amavam por quem eu sou. Mas não. Eles me amavam pelo que eu podia dar. Isso dói. Mas é uma dor limpa. Tipo quando o médico coloca o osso quebrado de volta no lugar. Dói, mas é o começo da cura. Agora a casa é minha de novo. Estou refazendo meu escritório devagar, aproveitando cada cantinho que volta a ser do meu jeito. O quarto de hóspedes vai continuar sendo quarto de hóspedes só para quem respeita, pergunta antes de vir e sabe onde é o limite. A garagem vai ganhar ferramentas novas, quando eu conseguir economizar de novo. Eu não sou o filho ou o irmão que eles queriam. Não sou uma máquina de doar. Não sou um cofre para usarem quando for conveniente. Sou só o James. Um cara solteiro com uma casa de 3 quartos, do tamanho certo para alguém que gosta de paz e espaço. E sabe de uma coisa? Isso é o bastante. Para você que está passando por algo parecido. Você não tem que se queimar só para manter os outros aquecidos. Seu espaço é seu. Sua vida é sua. A palavra família não é uma chave mágica que destranca todos os seus limites. Amar alguém às vezes é saber dizer não. E às vezes a melhor família é aquela que você escolhe, não a que você nasceu. Minha casa agora está silenciosa, calma, minha. E pela primeira vez em muito tempo eu me sinto em casa.